It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Nas primeiras semanas eu me senti muito acolhida, eu também estava muito deslumbrada com tudo, né, universidade. Mas depois de uns tempos eu passei a ver, enxergar a realidade e não era nada do que eu imaginava, pelo menos não no meu departamento. Todo mundo para quem eu contava, principalmente os ex-alunos, diziam que era um caminho sem saída. Porque, além do curso ser muito sucateado, é muito cansativo, muito desgastante e mal remunerado, mal reconhecido. Dentro não sabia nem que eu tenha direito à assistência e eu só vim saber no segundo período, porque eu procurei saber com outras pessoas de outros departamentos, mas no meu departamento ninguém me ajudava. Porque eu olhava para todo mundo da minha sala e eram pessoas que todo mundo já tinha feito intercâmbio, a maioria já tinha carro, já tinha um celular bom, tipo, tinha todo o apoio financeiro para permanecer aqui, tipo, vivia praticamente para isso, para estudar. E eu não, eu tinha que estar estudando e fora daqui eu tinha que fazer várias coisas para poder me virar, para arrumar dinheiro. Para suprir a demanda que eu tenho de não ter conseguido a bolsa daqui, eu precisei trabalhar um pouco mais para que eu conseguisse ter uma certa independência. Até que chegou o ponto de eu trabalhar praticamente todas as noites e não ter como estudar para a universidade. Simplesmente porque não consegui a bolsa e nem é tão acessível assim. E eu fui no NASE tentar ver se eu conseguia a bolsa emergência. E lá eu não consegui falar com ninguém que tipo, pudesse me ajudar. Disseram que eu poderia ir na reitoria, só que as chances de eu conseguir uma bolsa emergência eram mínimas porque estava faltando recurso. E não tinha mais condição nenhuma de eu continuar sem um apoio financeiro, porque no meu curso tem viagens, além de xerox, livro, almoço, tudo. Tudo eu tenho que gastar muito e eu não tinha dinheiro nenhum para isso. Há uma necessidade de apoio maior para a permanência no curso, para que eles possam continuar no curso. O que significa isso? Significa que nem todos conseguem as bolsas, né, de permanência. O valor da bolsa, ela apoia, sem ela é impossível que eles deem continuidade ao curso, mas ela não é um valor que seja suficiente para que garanta todas as necessidades que esse aluno tem, em termos de transporte, em termos da compra do livro, de ter um equipamento melhor, um computador, acesso à internet maior, apesar de que a universidade tem seus laboratórios, tem internet, mas é muito diferente quando você tem a possibilidade de realizar seus trabalhos, fazer a impressão dos seus trabalhos em casa, é uma outra qualidade, né? Que eu não tinha computador em casa, não tinha. Eu fazia meus trabalhos pelo celular. Eu sabia que tinha como. No meu departamento tinha laboratório de informática, tudo. Mas eu não me sentia nem um pouco à vontade de ir nesses lugares. Eu não me sentia nem um pouco à vontade no meu departamento, na verdade. Como eu não me sentia à vontade no meu, eu não me sentia à vontade em nenhum, velho. Eu acho que se eu não me sentia à vontade onde eu estava estudando, onde eu tinha passado para estar ali, eu não conseguia me sentir à vontade em nenhum. Os estudantes de baixa renda, eles têm as suas dificuldades, mas a realidade deles ela não é tão passada para os docentes como talvez eles deveriam fazer. Então, eu acho que muitas vezes eles sentem vergonha, ficam um pouco tímidos de admitir que não podem fazer determinado tipo de tarefa, de atividades junto com os demais da turma, né? Mas, no mais, eu acho que eles têm basicamente as mesmas características de todos os alunos. São extremamente envolvidos, porque eu acho que eles têm isso como uma grande oportunidade. Eu acho que a desigualdade ela pode interferir intensamente no quanto aquelas pessoas vão se sentir bem em estar no ambiente. Então, a autoestima delas fica um pouco prejudicada, porque muitas vezes elas não se sentem parte de um grupo. E não se sentir parte de um grupo é um fator determinante para a pessoa se isolar mais ainda. Eu desisti, pensei e desisti, porque é muito difícil mesmo e estava afetando a minha saúde mental.
tudo, e chegou num ponto que eu não estava aguentando mais e eu simplesmente parei de vir. Não esperei nem chegar o final do período para poder trancar, o início do semestre para poder trancar. Eu simplesmente desisti. Eu não me sentia representada de forma alguma no meu departamento, com as pessoas da minha turma. Em canto nenhum que eu olhava no meu departamento eu me sentia representada. Eu nunca tive nenhum professor negro. E eu só me sentia representada de verdade quando eu olhava as pessoas que trabalham em serviços gerais, que era onde eu via pessoas iguais a mim. Eu sempre me senti excluída, porque eu sempre me sentava na última cadeira da sala, tipo, lá atrás. E eu falava com um grupo de, no máximo, 7 pessoas na sala, porque eu tinha me desentendido com a maioria, por conta que teve o meu curso tem viagens, e teve uma viagem que o professor queria viajar de graça e todo mundo iria pagar. E a galera da sala, tipo, aceitou isso e queria se juntar todo mundo para, além de pagar o dinheiro da viagem, ia pagar por fora a estadia do professor no hotel. Só que o professor recebe bolsa e, além do salário dele, ele recebia a bolsa para a viagem. E uma menina chegou a um ponto de me agredir verbalmente e todo mundo da sala ficou do lado dela, tipo, defendeu ela. E eu era a que estava querendo fazer confusão, queria prejudicar a sala, porque eles achavam que o professor poderia prejudicar a gente se a gente contestasse ele. E o resto da sala totalmente me excluiu. Tipo, parou de falar comigo e eu passei a ir para a faculdade, sentar lá atrás, não falava com ninguém. Não são todos os professores, mas aqui ainda tem aquela tradição daquele ensino arcaico, né, de que o professor sabe tudo, aquela questão do 10. Tem muito professor aqui que diz que o 10 é do autor do livro, né, e 9 é dele e tal, e que isso não existe, isso não é humano, isso é completamente não natural. A partir do momento que o professor autoritário, que tem muito, eu percebo isso como gestora também, e aquele professor que parou no tempo, que não está atualizado, que a gente tem muitos professores aqui assim ainda. Essa falta de respeito, essa falta de olhar a capacidade do outro, de olhar o outro como, olha como uma coisa, né? Eu vejo que, e permeia não só, às vezes, no professor, mas eu vejo que tem há lugares que as pessoas estão forçalizadas aqui. E para elas não importa o aluno, parece que o aluno é um problema. Tipo assim, que chato, tem que aguentar o aluno. Eu já cheguei em reunião e dizer, olha, mas isso aqui, com o diretor e tal, né? O aluno é a peça importante. O grande X da questão, independente da renda do aluno, independente, é a sensibilidade do professor de conseguir atender às muitas ou poucas expectativas, né? Então, os estudantes de baixa renda, em alguns casos, eles não tiveram acesso a sonhos grandes demais. Então, para eles, o que estiver sendo posto em aula, o que estiver sendo feito, o que estiver sendo tratado, está muito bom, né? E eu acho que o docente, ele precisa oferecer essa chance, né, para os alunos, sendo da renda que for, né, do status social que eles se colocarem. Mas eu acho que o grande trabalho de um professor, de um docente, é justamente se preocupar, ser sensível com a saúde mental dos estudantes, se preocupando com as suas individualidades. Eu sei que são muitos alunos e às vezes é difícil da gente conseguir conhecer a todos individualmente, mas se a gente tiver um tempinho no final da aula, no começo da aula, para conversar com o aluno, para ser sensível ao aluno, eu acho que isso também é um fator transformador. O aluno se identifica com o professor e mesmo que ele tenha dificuldades, ele não larga isso de jeito nenhum. São os vínculos sociais que a gente constrói. A Universidade Federal, elas têm uma tradição dessa pressão em cima do aluno, né? Se você está aqui, você tem que ser o melhor, você é muito maior, talvez, eu acredito, né, do que em outras universidades particulares. Essa pressão de que você tem que sobressair, você só estuda. Eu percebo que eles estão muito preparados intelectualmente, porque a universidade seleciona bem, mas justamente esse outro lado que a sociedade não dá esse apoio. Quando ele chega aqui, ele sofre muito mais pressão.
E eu acho que eles têm muito mais danos do que uma outra população. Eu não tenho dados, né, mas na minha experiência a gente percebe muito mais sofrimento. Porque o que eu já presenciei, né? Alunos com a tentativa de suicídio, tem vários. Eles têm muita ansiedade, transtorno de pânico, eles desenvolvem às vezes depois que estão aqui. E eu, como psicóloga, a terapia ela ajuda mesmo, a pessoa consegue se ela tiver essa assistência, mas é um serviço que particular é caro. Não é caro, eu sou psicóloga, não posso falar que ele é caro, mas as condições brasileiras, a desigualdade no Brasil não permite que todas as pessoas tenham acesso, né? Um amigo meu falou uma frase para mim que me marcou muito, que é: não se importa em levar a faculdade no seu ritmo. Então, não importa se você está pagando 2 cadeiras, 20 cadeiras, apenas faça o seu, de maneira que você não fique tão sobrecarregado. Em determinado momento do começo desse ano, eu ia procurar um psicólogo, fui lá no NASE procurar um psicólogo, e aí a assistente social me acolheu, conversou comigo, etc. Apesar dela ter sido assim, meio arredia em relação ao que eu estava contando para ela, ela me indicou que eu trouxesse documentos, só que eram muitos documentos. E a minha relação com a minha mãe nesse período não estava tão boa assim. Inclusive, esse foi um dos momentos, um dos fatores para que eu procurasse um psicólogo. E além de ter toda uma burocracia, ela disse que tinham mais de 500 pessoas na minha frente e que eu só seria atendido, e que ela estabeleceria uma ordem de prioridades para quem tem mais urgência. E no meu caso não era tão urgente assim. Eu percebo que a universidade ela tem os meios legais, tem o NASE, né? Eles procuram ter essa assistência, mas na minha prática ela não é suficiente. Parece que tem pouco para muitas pessoas. Por exemplo, quando a gente tem casos, nossos alunos, a gente teve recentemente casos de tentativa de suicídio, um sofrimento muito grande, e eram alunos que precisavam, não tinham como pagar. A universidade não conseguiu dar esse apoio. Então, foi um sofrimento muito grande para nós. Lá no Cefiche, que o próprio prédio já tem uma história, ele é um local que as pessoas cometem suicídio, e aí o aluno vinha dizer que sabia dos lugares, e realmente é muito difícil para a gente. E a universidade não consegue, por mais que ela tenha os meios, tem o NASE, a gente tem na própria psicologia um serviço, mas ele é voltado para que os alunos treinem, né, e o público é a população geral. Até porque lá o aluno vai atender o outro aluno. Então fica meio complicado. Então a gente se sente meio desamparado, né? Por mais que tenha são muitos alunos. Eles priorizam os alunos que recebem assistência da universidade, né? Baixa renda que tem assistência. Então eu entendo que tem vários níveis, porque para você ter a assistência, você tem que provar que é muito pobre. É uma coisa assim absurda. E eles recebem uma bolsa. E então esses alunos só que são os que têm que podem ser assistidos no NASE. Mesmo assim, tem uma fila muito grande. Eles não conseguem, eles não têm uma assistência satisfatória, né? Satisfatória. Eu acredito que a universidade pública ideal é aquela que não para de tentar melhorar. Porque a gente não vai encontrar a universidade pública 100%, não tem ela, né? Mas eu acho que o legal é que os professores, os docentes, eles tenham essa sensação de que eles estão sempre construindo algo no caminho certo, trilhando o caminho certo. Porque o ideal não é aquilo que está pronto, mas é aquilo que a gente constrói individualmente. Então, se cada professor ele conseguir ser ideal ou ser perto do muito bom, eu acho que a gente consegue ter um resultado bem melhor. Então, acho que a universidade pública ideal é aquela que oferece oportunidades de ensino, de pesquisa e de extensão para os alunos, mas é também aquela em que é construída junto com os alunos e os professores. Eu acho que uma universidade onde eu me sentisse representada em todos os lugares, onde eu olhasse, não só na parte de serviços gerais. Eu acho que se tivesse professores negros, se tivesse no meu departamento coordenadores negros, pessoas que fossem de baixa renda e que eu visse ascender,
porque na situação que eu estava, eu não me via, tipo, ascendendo em nada. Não me via conseguindo subir, porque eu só me sentia representada por quem estava mais abaixo. E eu acho que apoio psicológico também. Eu acho que em todos os departamentos a gente deveria ter apoio psicológico de psicólogos, sei lá, o que fosse, para a gente conseguir concluir, porque já é muito pesado. E sem apoio nenhum se torna 10 vezes mais pesado. E acho que as pessoas deveriam ser mais humanas também. Desde o próprio reitor até a, a segurança. Eu acho que se todos fossem mais humanos, principalmente os professores, seria perfeito.